Bom dia aos colegas do terceiro ano, mais um momento de estudo e que Deus esteja com cada um de vocês em suas casas, iluminando-os e fortalecendo-os para que a gente possa vencer esse ano tão difícil, ok? Bom, só relembrando, na aula passada a gente falou sobre as medidas de tendência central, que é a média, a moda e a mediana. Essas medidas, elas se aproximam muito de um elemento que representa o todo, ou seja, a média, por exemplo, ela é suficiente para representar uma aprovação ou uma reprovação do aluno. Eu não preciso analisar todas as notas anuais dele, ok? Só que, para a estatística, a média, a mediana e a moda, ela pode ser uma informação que não é relevante ao todo das informações. E com isso surge o que eles chamam de medidas de dispersão. E essas medidas de dispersão, que são conhecidas como desvio médio, variância e desvio padrão, elas servem para dar garantia se o conjunto de informações que você tem é um conjunto com determinada característica próximas da média ou não. Se é um conjunto de informações onde eu posso tirar conclusões definitivas dele ou se ele me dá margem a certas conclusões, ok? Tá, trazendo isso para uma situação problema, veja bem, na situação 1 eu propus para você salários de uma fábrica 1, 5 salários de 2.660, 2.700, 3.040, 3.200 e 3.400 de 5 funcionários dessa empresa. Na fábrica 2, 1.680, 1.680, 1.900, 3.800, 5.940. Fiz sua média salarial de cada uma das empresas, como a gente viu na aula passada. Somei os 5 salários dos funcionários da 1, dividi por 5, ou seja, em média, a fábrica 1 paga R$3.000 de salário, em média. Na fábrica 2, fiz a média também, somei todos os salários, dividi por 5, 3.000. Então, se eu chegar aqui e propor para você, eu tenho 2 empresas, a média salarial dessas 2 empresas é de R$3.000. Você vai ficar, mas então tanto faz eu pegar uma empresa ou não, ou outra, aliás. Tá. Continuando, para a gente ver se não tem nada a ver, já que a média é a mesma. Desvios absolutos. O que é um desvio absoluto? Primeiro, a palavra absoluto trabalha com números inteiros e positivos. Aliás, com números positivos. Eles podem ser racionais também, não tem problema não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira informação da fábrica 1, que é o primeiro salário, e subtrair pela média. Quando tem o modo, ele garante valor positivo. Então essa diferença deu R$340. O que significa isso? Que a média, ela destoa do primeiro salário em R$340. Fiz o mesmo com o segundo salário, menos a média. Terceiro salário, menos a média. Então informação menos média dá o que a gente chama de desvio absoluto. Aqui estão os desvios dos salários em relação à média. 340, 340, 240, certo? Fiz a mesma coisa com a fábrica 2, peguei o salário menos a média dele. Aqui está as variações, ó. Ou seja, o que ele chama de desvio em relação à média. Esse não desviou R$1.320 da média em relação ao salário original da pessoa, correto? Tá. Aí o que eu fiz? Eu calculei o que eles chamam de desvio médio. O que é o desvio médio? É a média dos desvios. Então basta fazer o quê? Você pegar os desvios todinho que você achou, esse, dividiu por 5, porque são 5 informações, ou seja, então o desvio médio em relação à média é de R$256, que cada salário tem em média acima ou abaixo da média, correto? Fiz a mesma coisa, o desvio médio da fábrica 2. Peguei os desvios todos,
somei e dividi por 5. O desvio médio é de 1.496 do salário em relação à média. Para que serve isso? Você, como funcionário, vai optar o quê? Espera aí, se aqui tem R$256 acima ou abaixo da média, quer dizer que se eu for para a fábrica 1, como esse desvio aqui está muito próximo da média, significa que os salários lá são mais ou menos padronizados e próximos de 3.000. Já nesse caso aqui, 1.496 é o desvio médio, ou seja, tem uma oscilação de 1.496. Então pode ser que esses 3.000 não sejam, na verdade, o salário que eu vou ter. Porque, voltando para cá e olhando as informações, tem gente que ganha 1.680. Tem gente que ganha 1.900. Então quer dizer que, mesmo a média salarial sendo de 3.000, há muita divergência entre as informações salariais. Então, para mim, mais garantido é que eu ganhe próximo dos 3.000 é se eu for para a fábrica 1. O que significa que o desvio médio, quando ele é menor, significa que as informações são mais próximas da média. Correto? E aí você tem uma maneira de tirar mais conclusões em relação às informações que você tem. Então é melhor optar pela fábrica 1 do que pela 2. Isso já está definido. A estatística cria também um outro valor numérico para representar que essa empresa aqui, ela tem menos desvios, ou seja, os valores são mais próximos um do outro do que essa, que é a chamada variância. O que é a variância? Quando você pega x1 menos x barra, x1 é a primeira informação, é como se fosse o primeiro salário. Menos x barra, que é a média. Então, o que você vai fazer para achar esse número chamado de variância? A informação menos a média ao quadrado. A informação 2 menos a média ao quadrado. A informação 3 menos a média ao quadrado. A informação 4 menos a média ao quadrado. E assim sucessivamente. Todas as informações menos a média ao quadrado, dividido pelo número de informações. Isso você descobre um valor numérico chamado de variância. E esse número também é para representar se o conjunto de informações de uma empresa, esse conjunto, ele é mais homogêneo ou ele é mais heterogêneo, se ele oscila muito. Trazendo o mesmo problema para cá, a variância da fábrica 1. Peguei o salário, que era a primeira informação, menos a média. Segundo salário menos a média, terceiro salário menos a média, quarto salário menos a média, quinto salário menos a média. Fizemos as diferenças ao quadrado. Está aqui a diferença, está aqui a diferença, diferença e a diferença. Tudo ao quadrado. Calculamos isso aqui ao quadrado, surgiu esses valores aqui. Ao adicionar tudo e dividir por 5, a variância da fábrica 1 é o número 81.152, ou seja, um número alto. Mas fiz a mesma ideia para achar a variância da fábrica 2. Peguei o primeiro salário menos a média, segundo salário menos a média, terceiro salário menos a média, quarto salário menos a média, quinto salário menos a média. Abateu, elevou aos quadrados tudo. Esse número absurdo resultou nesse, que dividiu por 5, deu esse número muito grande. A variância da fábrica 2 é um número muito maior que a variância da fábrica 1. O que significa isso? Que os números, os salários da fábrica 1 estão próximos da média. E eles não oscilam tanto. Ou seja, quanto menor a variância, melhor o grupo de informações que você tem para fazer uma análise e tirar conclusões dele. Ok? Então, a variância e o desvio médio é para a mesma coisa. É a representação de um número que vai fazer com que você analise se as suas informações estão próximas dessa média ou não. Se as suas informações têm muitas oscilações ou não. Quanto menor o valor, as informações são mais próximas umas das outras, o que permite tirar melhores conclusões. Ok? E além disso, tem o desvio padrão que a gente vai comentar agora. Continuando, a última unidade de dispersão é conhecida como desvio padrão. E também é um valor numérico que te leva à mesma conclusão. Se você já tem a noção do desvio médio, já tem a noção da variância, o desvio padrão obedece a mesma tendência. E ele é calculado por
dB, desvio padrão, é simplesmente a raiz quadrada de V, ou seja, da variância. É simplesmente você trabalhar com um número menor, mas tira-se as mesmas conclusões. Por exemplo, desvio padrão da fábrica 1, eu vou pegar a raiz quadrada da variância da fábrica 1, que a raiz quadrada da variância que foi calculada lá, olha, 81.152. Se eu tirar a raiz quadrada, 284,8. Esse é o valor numérico que representa o desvio padrão dos salários da fábrica 1. Desvio padrão do salário na fábrica 2 é a variância da fábrica 2. A variação da fábrica 2 lá, a variância, foi 2.795.680. Tirando a raiz quadrada, 1.672. Ou seja, esse número aqui é muito alto em relação a esse. Então, significa que as informações da fábrica 2, elas não são muito próximas da média, elas oscilam muito em relação à média. Então, é mais difícil você tirar conclusões sobre os salários reais que são aplicados na fábrica 2 do que na fábrica 1. A fábrica 1, o desvio padrão foi menor. Então, quanto mais próximo de zero, é melhor. Por quê? Porque se você tiver informações mais próximas da média, significa que os números que você tem à disposição são números bem parecidos com aquele. Ou seja, você pode tirar informações concretas. Então, se eu fosse um funcionário procurando emprego, eu optaria pela fábrica 1, porque quando me oferecem 3.000 salários em média mensal, eu sei que mesmo eu não ganhando 3.000, mas os meus companheiros lá ganham salários próximos de 3.000, um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. E já na outra não. A outra fábrica tem gente ganhando 5.000 e tanto, mas tem gente ganhando 1.000 e pouco. Então, se eu quero uma tranquilidade próximos de 3.000, é preferível que eu opte pelo emprego na fábrica A. Muito obrigado a vocês, e eu sempre tenho contato com o auxílio do Márcio Amaral aqui, para tentar levar para vocês a melhor condição de aula que a gente dispõe. Tudo de